Irmãos, este livro de Hebreus que estamos estudando durante essa semana foi escrito por uma comunidade, uma igreja, que tal como o autor é desconhecida. Nós não sabemos onde que ficou essa igreja. Uma sugestão é que foi na Palestina. Isso seria natural, já que os recipientes, os primeiros leitores endereçados, devem ter sido judeus convertidos, como a igreja de Jerusalém, as igrejas da Judeia, ou a igreja de Galileia, de onde vieram os discípulos. A outra possibilidade é justamente de irmãos que foram expulsos de Roma no ano 49 depois de Cristo pelo imperador Cláudio. Os irmãos lembram que Atos 18 faz referência a essa expulsão dos judeus, e Suetônio, um autor, historiador romano, faz referência a esse fato quando ele diz que essa expulsão dos judeus foi provocado por um certo Chrestos, C-H-R-E-S-T-O-S, uma letra diferente do nome Christos, de modo que os eruditos unanimemente acham que ele estava mal informado sobre quem era Cristo. E os distúrbios nas sinagogas provocados pela conversão de judeus em Roma foi a razão que essa expulsão foi decretada por Cláudio, o imperador que antecipou Nero. Nero veio logo depois de Cláudio, morrendo no ano 68. Então, se o autor de Hebreus tinha alguma conexão com esses irmãos que foram expulsos, eles podiam ter chegado a um lugar como Corinto, ou qualquer outra cidade, e simplesmente nós não temos nenhuma informação onde que eles estavam. Mas isso não tem importância para nós, uma vez que temos certeza que este grandioso, importantíssimo livro foi inspirado pelo nosso Senhor Jesus através do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 5. Estamos já no versículo 5. Acabamos de ver o perigo de negligenciar tão grande salvação. Nos versículos 1 a 4, agora versículo 5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Dois mundos, dois tempos, o mundo passageiro, o mundo eterno. Esse mundo eterno, o mundo futuro, o mundo da nova era, uma tradução da palavra grega aion, muito difícil de traduzir, porque a palavra aion, que aparece várias vezes no Novo Testamento, traduzido como era, nem nesta era, nem na era vindoura. Por exemplo, em Mateus 12, onde se fala de pecado contra o Espírito Santo, que não será perdoado nesta era, neste aion, nem no aion vindouro. Mais ou menos compara-se a estes dois mundos, o mundo presente, o mundo vindouro. A esse mundo vindouro, os anjos não serão os governadores, eles não vão dirigir o mundo vindouro. Os irmãos sabem por quê. Os irmãos entendem que esse papel de ser co-herdeiro com Jesus foi reservado para os santos salvos pela graça e pelo amor de Deus. Não há anjos. Versículo 6. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, Salmo 8, que é o homem para que com ele te importes, ou filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. A lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito.
Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte, ao levar muitos filhos à glória. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei. Também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Textos citados de Salmo 22, de Isaías 8, 17 e 18. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não há anjos que lhe ajudem, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Vamos parar por aí para nós comentarmos esse resto do capítulo 2. O que este trecho, em geral, está ensinando? É simplesmente que o homem é elogiado no Salmo 8, versículos 4 a 6, que o homem, que nesse caso seria Adão, por que o homem ganhou tanta importância da parte do Criador? Por que ele seria de tal importância, destaque, em contraste com anjos, que são muito mais poderosos, são muito mais gloriosos? Qual seria a razão disso? E a pergunta não tem uma resposta tão fácil de descobrir. É simplesmente uma confirmação que essa importância que o homem tem, Adão e Eva e os seus descendentes, é o fato que Jesus se encarnou, que o eterno Senhor da glória, o Filho de Deus eterno, se tornou homem e não anjo. Essa realidade, portanto, se encontra quando encontramos essa declaração de que ao homem, lembra-se de capítulo 1 de Gênesis, que o homem recebeu o direito de dominar o universo. Ele era a pessoa que deveria dominar, multiplicar, domine todas as coisas, aquilo que está acontecendo no nosso mundo cada vez mais. E o perigo que estamos enfrentando na medida que estamos retirando o petróleo, somente uma das marcas do domínio humano, tirando o petróleo do chão, debaixo do mar, a distâncias tão tremendas que a gente desacredita que seja possível. Por exemplo, nessa baía, perto de Macaé, não dá para nem ver aquelas torres, fica no outro lado do horizonte, extraindo do petróleo. Domínio até chegar a visitar a Lua, domínio sobre todas as áreas de conhecimento, tanto que um cientista uma vez fez a seguinte observação: na medida que o homem duplica seu conhecimento a cada 15 a 20 anos, eu não sei como alguém pode